É não! A Mancha Rosa correu! Correu! É a máfia! Tem uma notícia muito ruim, porque olha como são as coisas. Muitas vezes a gente viu na Copa do Brasil jogos que não poderiam ser marcados, por exemplo, no Rio de Janeiro ao mesmo tempo, inverte o mando. Hoje nós tivemos uma briga generalizada entre integrantes das organizadas do Palmeiras e do Cruzeiro. Por quê? Isso aconteceu na rodovia Fernão Dias. A torcida do Cruzeiro vem para o jogo contra a Ponte Preta em Campinas e a do Palmeiras indo para Belo Horizonte para jogar contra o Atlético Mineiro. Esse encontro e foi desproporcional porque mais ou menos 6 ônibus da torcida do Cruzeiro e 2 ônibus da torcida do Palmeiras, estamos falando de organizadas. Nós temos imagens tão fortes dessa briga, tão constrangedoras e tão inacreditáveis que a gente não pode mostrar. Que nós optamos em não mostrar a totalidade dessas imagens, porque é descabido. Isso em rede social, provavelmente as pessoas já estão vendo, já estão acompanhando, porque não há um filtro, então as pessoas divulgam tudo. Nós ficamos com essas imagens de longa distância, mas foi, assim, uma coisa terrível, algo fora do controle. A polícia muitas vezes se prepara ao redor do estádio, na chegada, no percurso, mas numa rodovia, no meio do caminho, um jogo de Série B e um jogo de Série A. Aí, organizadas importantes, o Cruzeiro praticamente esperando só, contando minutos para comemorar o título da Série B. Já o Palmeiras também, com essa chance enorme de ser campeão na Série A. E aí os torcedores protagonizam esse tipo de coisa. Isso em Minas Gerais, já, na Fernão Dias, em Minas Gerais. E aí esse encontro lastimável, criminoso. Então a polícia já está tomando conta disso. E nós temos que divulgar, infelizmente, esse desserviço que aqueles que se dizem torcedores fazem. Atenção, então, para Campinas. Por dobrar a atenção para o que vai acontecer em Campinas. É um alerta, é uma coisa óbvia, ok? E lá no Mineirão também. Olha, tem um recadinho agora e a gente segue o papo no YouTube. Entre torcedores organizados de Palmeiras e Cruzeiro, interditou a rodovia Fernão Dias, 100 quilômetros de Belo Horizonte, na região da cidade de Carmópolis, em Minas. Os torcedores se encontraram por lá, já existem algumas imagens nas redes sociais que são simplesmente aterrorizantes. A Polícia Rodoviária Federal acabou de confirmar para a nossa reportagem que realmente a briga existiu, que a rodovia ficou fechada por um período, causando um engarrafamento de mais de 3,5 km, mas neste momento a via já foi liberada. Agora, as imagens elas são realmente muito fortes, as que a gente já recebeu e conseguiu acompanhar, Bira. Lembrando que os torcedores do Palmeiras estão indo para Minas para ver o jogo contra o Atlético, os torcedores do Cruzeiro estão vindo para São Paulo, para o estado de São Paulo, para ver o jogo Cruzeiro e Ponte Preta. Então, acabaram se cruzando na Fernão Dias. E a torcida do Palmeiras, ela é aliada do Atlético. Então, por isso também existe uma rivalidade entre os grupos que as organizadas acabam formando, as alianças que elas formam. Cruzeiro e Palmeiras são de alianças rivais. Então, por isso também que acabou gerando a briga bom, como a gente já fala também já há bastante tempo, né? As brigas de torcida hoje, faz muito tempo que a briga está muito mais fora do estádio, na rua, na estrada, do que no estádio mesmo. E esse é mais um caso. Até porque no estádio tem menos fiscalização, é mais difícil também de fiscalizar. Então os torcedores também sabem disso. Em teoria, a rua quem ir para a briga ninguém, sabe né? Disso também. Em teoria, a rua não é de ninguém, né? Sim. E assim, as imagens, como o Bruno falou, assim, assustadoras, facão, barra de ferro, torcedor caído na rodovia, assim, é cena de guerra. Torcedor torturado, né? Ensanguentado, assim, na rodovia. E esse ponto que o Bira chamou a atenção, que é curioso, mas que mostra que muitas vezes são alianças criminosas. Porque imagina, é um jogo do Palmeiras contra o Atlético. E a briga envolve o Cruzeiro porque os torcedores do Palmeiras têm alianças com a torcida do Atlético. Quer dizer, o Cruzeiro na Série B, rivalidade em campo não tem existe... nada a ver com uma disputa que vai acontecer em campo, mas muitas vezes com alianças que são de fato criminosas, Eugênio. Porque lamentavelmente essas torcidas têm esse lado, né? Tem esse lado criminoso da violência, né? Do confronto, do embate... E que não tem nada a ver com o esporte. Nada. Nada a ver. Isso não é esporte, isso não é futebol.
E isso é um problema da sociedade, é um problema cultural, psicológico. As pessoas não podem associar o esporte a esse tipo de comportamento, porque 99% do torcedor não vai lá para brigar, vai lá para torcer para o time dele. Aceita a derrota, comemora a vitória, faz uma brincadeira ou outra, pode pegar no pé do amigo no trabalho ou na escola e tal, e ponto, acabou por aí. Esses caras aí precisam ser devidamente punidos. Criminalmente punidos. Criminalmente punidos. Claro. Mas o que a gente lamenta é que normalmente não são. Se passa muito pano aqui para a violência de torcidas organizadas. Os caras fazem e acontecem, pouquíssimos são os que realmente têm alguma punição. E aí eles acham que é normal, que é certo isso. Por incrível que possa parecer, há pessoas que consideram isso aí que tem que ser assim mesmo. Até porque isso entra... Algumas das imagens que estão chegando, como essas aí, por exemplo, mas algumas das não é imagem feita pelo policial ou feita pelo... Tem algumas imagens que estão chegando... Pelos próprios torcedores fizeram. Se eles falam, olha o que aconteceu aqui. Olha só, batemos nos caras. Olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz, Entendeu? Eu não sei quem ganhou de quem nessa briga, ou quem acha que ganhou de quem. Não tem vencedor. Não, a gente sabe quem perdeu. O futebol, mas a sociedade perde. Mas eles ficam, ganhamos dos caras, batemos nos caras. E eles ficam espalhando, daí acaba chegando, né? Porque daí acaba saindo do meio das torcidas e das pessoas em volta. Porque a internet é atestado de quem é mais macho ali. Sim, sim. Então, quem é maior ali, quem manda mais, quem domina o outro. E assim, o Eugênio falou, exatamente, e é um problema crônico. E assim, precisa de muita vontade do Estado para resolver, que a gente vê que não acontece, porque muito quando tem essa ideia da torcida única em estádio, é simplesmente para mascarar, porque... A gente, Mari, só um ponto aqui, uma atualização da Santa Casa local. Estão atendendo agora 10 torcedores, sendo atendidos, eles não conseguem nem especificar de qual grupo são esses torcedores. Mas um com fratura no braço, 5 com suturas na cabeça, um com pancada no peito apresentando falta de ar. Todos esses estão sendo atendidos neste momento ali na Santa Casa local, mas eles ainda destacam que em outros hospitais da região também existem outros torcedores que estão sendo atendidos. Então essa é a atualização. Precisa averiguar se eles marcaram essa briga ou se foi uma coisa casual. Porque se tem imagem com facão, barra de aço... mas isso os caras andam mesmo. Então, eles andam, porque eles já vão sabem. preparados já para eles já sabem, eles não estão simplesmente indo, vou ver o jogo e, de repente, acidente acontece cruzou ali. Não, eles já vão preparados ou para atacar, ou para se defender, ou porque já está tudo marcado. Então, já é uma coisa que faz parte dessa realidade. Que eles já saem de casa sabendo que isso pode acontecer. O acidente pode ser para a pessoa que está pegando a rodovia para ir trabalhar, para voltar para sua casa, enfim, para viver, em teoria, mais um dia normal e comum, né? É isso. É preciso que exista um estudo, como o Eugênio falou, deveria existir antes, preventivo. Porque hoje isso é marcado através de redes sociais. E a gente pode até imaginar que seja algo marcado... Porque se um ônibus está indo numa pista e outro está indo na outra, você nem vê que um ônibus passou de um lado e outro do outro, certo? Você nem tem um acesso simples para, de repente, todo mundo descer ao mesmo tempo e existir uma batalha campal como existiu ali. Então, por isso que eu estou longe de ser especialista em segurança pública, mas, assim, posso imaginar que tenha sido algo marcado por esse motivo. Porque se você está na estrada numa pista e tem um ônibus vindo do outro lado, você nem sabe do que é esse ônibus. A não podia ser duplicada. Ainda mais por isso. Ainda mais por esse motivo, né? A torcida do Cruzeiro emitiu, está escrevendo agora aqui nas redes sociais, também falando sobre isso, tá? Claro, essa é a versão da torcida organizada do Cruzeiro, da Máfia Azul. Falando do planejamento da caravana, sair às 6 no dia do jogo, ir para São Paulo. E eles escrevem aqui que eles foram surpreendidos por torcedores do Palmeiras na estrada em uma emboscada, onde portavam até arma de fogo que acabou ferindo ocupantes da nossa caravana. A realidade das caravanas é bem diferente da teoria, tem dificuldade de segurança. A pergunta que fica é como uma caravana que saiu à meia-noite de São Paulo demorou 12 horas para chegar em Belo Horizonte. Essa, então, é a versão ou a reclamação da torcida organizada do Cruzeiro, dizendo que ela teria sofrido uma... No caso, eles dizem que sofreram uma emboscada por parte da torcida do Palmeiras. Ninguém tem razão
Ninguém tem razão. Porque o clima já é bélico muito antes. Historicamente, entre eles, o clima é bélico. Então, assim, porque ele começou, o outro começou... Nenhum lado nunca levantou uma bandeira de paz. Todo mundo, um vai colocar a culpa no outro, sempre. E, no final das contas, os dois vão se vangloriar de terem participado de uma briga, de terem ferido, de terem matado. Há torcidas que até hoje comemoram morte de torcedores de clubes rivais, o que é um absurdo. E as pessoas acham que é isso mesmo. Não é. Torcida de futebol é para torcer pelo time de futebol. É muito difícil. Muito difícil. Tem alguma... É difícil aceitar esse tipo de situação. Porque a gente... E olha que coisa, né? Contamina todo o ambiente, porque a gente estava aqui falando da festa do São Paulo, que coisa linda. 5 minutos, né, Mari? Há 5 minutos, que coisa linda. E imagens já chegando em tempo real pra gente. Então, assim, a gente tem que parar a nossa grade... A torcida é aquilo que a gente viu no CCT de Exatamente, São Paulo. num clima interessante. Ali é o que a gente imagina que deveria ser uma torcida de um time de futebol. Porque isso também tem que ser documentado. E assim, o nível de inteligência de investigação que tem que ser feito em cima de como trabalhar com as questões das torcidas, é porque mesmo dentro da torcida organizada, quem participa da briga, quem faz parte dessa linha de frente das brigas, não é a maioria. É um grupo dentro da torcida organizada. Boa parte de lá são torcedores comuns que talvez até estão topando participar desse universo. Porque faz uma festa mas eles bonita. não estão indo na briga. Então, mesmo dentro da torcida, quando tem muito torcedor organizado, falar vocês generalizam, porque de fato não é todo torcedor organizado que participa disso. Mas então, tem que ter uma ação até para que dentro para que essa inteligência, essa investigação, essas ações entrem dentro da torcida organizada e separem. Até porque, Bira, são sempre os mesmos. São sempre os mesmos, assim. Então, por isso que eu falo, eu bato na tecla... Não são sempre os mesmos, porque há novos. Há novos, exatamente. Não são mas os mesmos assim, de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, mas tem alguns, quando já existia esse tipo de Mas tem as figurinhas carimbadas, né? Tem as figurinhas carimbadas. Por isso que eu falo da vontade, do poder mesmo. E assim, não tem vontade. E assim, quem está dentro do meio... sabe, dentro das torcidas, até uma sobre a outra. E até nas autoridades, essas figurinhas carimbadas são conhecidas. São, claro que são. Bom, então só repetindo para quem chegou agora, foi uma batalha campal na Fernão Dias, na rodovia que liga São Paulo a Belo Horizonte, cerca de 100 quilômetros de Belo Horizonte. Dezenas de torcedores estão sendo atendidos neste momento nos hospitais locais. Ainda não há registros de torcedores que perderam a vida, mas as imagens que a gente viu são, sim, gravíssimas, tá? E a gente vai atualizando aqui ao longo do nosso Sport Center.